noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos à Casa Espírita Luz de Jesus. E nessa noite, então, nós vamos iniciar abrindo com a leitura do livro A Luz da Oração de Francisco Cândido Xavier. Em torno da prece. Na criação, não há pedido sem resposta. O que parece, por vezes, silêncio e negação, em torno da rogativa, é o próprio desinteresse da alma, que quase sempre, entre a inquietação e a leviandade, voeja de solicitação a solicitação, sem persistência bastante para alimentar os próprios anseios no tempo. De vez que o tempo é o matemático, divino que não podemos esquecer ou iludir. Atenta, pois, para o que pedes, porque se o Senhor sabe aquilo que nos convém. Raramente conhecemos a verdade, aquilo de que necessitamos. Todos se prosternam perante o altar da vida e algo suplicam do que consideram material, imprescindível à própria felicidade. Muitos imploram o poder humano e apossam-se dele, incorporando irremediavelmente pesadelos à própria sorte. A reação será invariavelmente o reverso da ação. Quem deseja, sente. Quem sente, pensa. Quem pensa, realiza. Cumpramos o nosso dever puro e simples, onde estivermos, seja no reduto doméstico ou no campo social, à frente dos nossos familiares ou dos nossos desafetos, oferecendo-lhes todo o bem ao nosso alcance, e a obrigação corretamente atendida seguirá o degrau de nossa ascensão aos planos mais altos. Então, nesse momento, eu convido a todos a fecharmos os olhos e vamos, inicialmente, agradecer por mais este maravilhoso dia que tivemos hoje, por todas as oportunidades que tivemos de evoluir, de aprender, e por mais esta oportunidade de estarmos aqui esta noite, onde também iremos aprender. Agradecemos a todo o apoio da equipe espiritual. Agradecemos aos nossos familiares, aos nossos colegas de trabalho, que nos ajudam em nossa caminhada evolutiva. Pedimos também a espiritualidade superior, que sempre estejam ao nosso lado, que nos iluminem, que nos mostrem o caminho da luz, do amor, do perdão, da fé e da sabedoria, para que possamos assim seguirmos o nosso caminho, sempre na evolução. E com todo esse apoio espiritual, nós agradecemos por tudo, que assim seja. Nesta noite, então, nós temos a nossa colega Cláudia Curiolete, que vai nos falar, então, sobre a raiva. Seja muito bem-vinda. O meu boa noite a todos. Mais uma vez, eu gostaria de agradecer pela oportunidade de serviço que sempre aqui a Casa Espírita Luz de Jesus nos oportuniza. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a raiva. Quem aqui nunca sentiu raiva? Que atire a primeira pedra, né? Todos nós sentimos raiva. Porque a raiva, ela é uma emoção visceral. Ela pode ser uma irritação violenta, ela pode ser uma manifestação de ódio, de furor, de ira, de mágoa, de aversão, mas ela faz parte
do nosso sistema de alarme, daquilo que nós temos dentro de nós como uma forma de nos proteger. Então a raiva é uma das emoções, juntamente com medo, entre outras emoções que fazem parte desse sistema de alarme que o nosso cérebro possui para nos mostrar que alguma coisa não está certa, não está de acordo com aquilo que eu desejo. Então nesta noite nós vamos ter a oportunidade de fazer uma reflexão acerca desta emoção e também linkando um pouquinho sobre a ótica espírita, aquilo que a doutrina espírita tem a nos ensinar acerca da raiva. Joana de Ângeles nos traz a ideia de que a raiva é um sentimento de desajuste da emotividade, que merece contínua vigilância, a fim de não se transformar em uma segunda natureza na conduta do indivíduo. Então é preciso que a gente observe a raiva sempre como algo que não pode se tornar um padrão em nós. É natural que sintamos raiva, mas não é natural nem adequado que a gente faça uso dela como uma atitude permanente em nós. Porque aí ela se torna, como propõe Joana de Ângeles, uma conduta. Ela se forma em nós como um hábito. E todos nós sabemos que para nós nos desfazermos de um hábito é muito difícil. Então, a raiva, ela se revela em 3 níveis. O primeiro nível em que a raiva se manifesta em nós, no nosso corpo, né? É no nível fisiológico. É no nosso corpo, então. Então aqui nós temos algumas descrições de como é que a gente se comporta, como é que a gente se sente quando nós estamos com raiva. É natural que a gente tenha o coração mais acelerado, que a pressão arterial suba naquele momento, há uma tensão muscular maior, um aumento então da frequência respiratória, a gente sua, a gente tem palidez ou então vermelhidão no rosto, nas mãos e pés frios. E a raiva contínua, a ciência já nos mostra, ela pode apresentar em nós uma condição de suscetibilidade a doenças cardíacas, a uma pressão arterial mais elevada, diabetes, problemas de colesterol, perda das defesas físicas, distúrbios do sono. Quem nunca perdeu o sono à noite, teve insônia, por estar se sentindo raivoso, chateado, magoado com alguma coisa? Então a raiva ela afeta o nosso corpo físico, que é o templo do nosso espírito, das mais diversas maneiras. Nós temos essa manifestação acontecendo a nível fisiológico. Em seguida, nós temos então a raiva no nível mental, a nível de cérebro e comportamento, ou cérebro e sentimento. Então, quando nós estamos com raiva, o nosso pensamento ele se torna irracional, distorcido, negativo, e a gente foca naquilo que faz a gente ficar com raiva. A gente hiperfoca naquilo. Quando a gente está com raiva, dificilmente a gente consegue pensar em outra coisa. Se nós estamos com raiva de alguma coisa ou de alguém, a gente fica ruminando aquele pensamento, aquele sentimento. Libera uma série de hormônios no nosso corpo, que dá aquela sensação de gelado, de frio, ou nos torna cegos, que aí a nível fisiológico, e a nível mental, a gente hiperfoca naquele sentimento e só consegue ver aquilo na frente. Por isso que a raiva, ela pode nos levar a ter inúmeros problemas, como concentração, porque se eu estou raivoso com uma coisa, eu não consigo me focar em outra, que às vezes é aquela outra coisa, uma coisa necessária no meu dia a dia. Eu preciso focar no meu trabalho, nos meus estudos, na minha família, na direção,
dos meus filhos, mas não consigo, porque o meu pensamento está completamente focado naquele sentimento. E por fim, num terceiro nível então, nós temos o comportamental. No comportamento é a nossa ação. É aqui que mora o perigo. Porque se nós formos pensar que a raiva é um comportamento visceral, faz parte das nossas emoções básicas de alerta, nós não vamos nos livrar dela tão facilmente. A raiva, ela não é um problema porque não existe exatamente uma emoção boa ou ruim. O que é ruim é o que nós fazemos com essa emoção. E é aqui, no comportamento, é que nós temos a oportunidade de ver se essa emoção vai ter um impacto positivo ou negativo na minha vida e na vida do outro. Por quê? Porque é a partir da minha reação. As emoções, a gente vai ver daqui a pouquinho, elas fazem parte do nosso sistema cerebral. Então a gente não consegue se livrar delas tão facilmente, não consegue controlá-las. Não é bem assim. A gente não controla esse sentimento, essa emoção, mas a gente controla o que a gente faz com ela. Eu posso sentir raiva, mas eu posso escolher se eu vou gritar ou não com o outro. Eu posso estar sentindo raiva, mas eu vou escolher se eu jogo o que eu tenho na mão na parede, ou se eu vou agredir alguém, ou se eu vou xingar alguém na rua, vou fazer um gesto obsceno, se eu vou tomar uma atitude precipitada em função da raiva. Então percebam que a gente não controla a emoção em si, mas é nosso dever controlar o nosso comportamento. Este sim é nossa responsabilidade. E não vale aquela desculpa de que eu fiquei irritado porque você me tirou do sério, porque você fez isso ou aquilo, porque você me disse isso ou aquilo. Nós precisamos assumir essa autorresponsabilidade acerca do que fazemos, não terceirizar as nossas culpas, as nossas ações, a responsabilidade sobre as nossas ações. E essa raiva, ela pode ser uma reação a algumas coisas ou situações. Ela pode ser uma reação a uma outra pessoa, qualquer pessoa. Eu posso me sentir chateado, com raiva do meu cônjuge, né, do meu chefe, de uma criança que está me irritando, ou de um vizinho, de um parente. Essas pessoas podem ser aquelas do qual eu me sinto irritado e nervoso com elas. Então minha raiva pode ser uma reação a essas pessoas. Mas a raiva também, ela pode ser uma reação contra nós mesmos, contra algum erro que a gente cometeu, e a gente fica naquela situação de não se perdoar por ter cometido aquele erro, a gente não se perdoa, fica tão irritado. E aí nós entramos num campo interessante, que é o campo da autoexigência. Será que nós somos gentis conosco ao nos criticarmos, ao nos exigirmos tanto? Dentro da psicologia, na terapia cognitivo-comportamental, existe uma teoria que se chama duplo padrão. No duplo padrão, funcionaria mais ou menos assim. Você vem à minha casa e eu lhe dou um copo d'água de vidro. E você, sem querer, derruba essa água no chão. E eu, muito gentilmente, vou tentar ajudar você a juntar os cacos de vidro, limpar a água, mas eu vou compreender que foi um acidente. Vou ser gentil com você, não vou te deixar constrangido, porque é de fato o que eu vejo, o que eu sinto. Não estou chateado porque você derrubou a água. Mas se eu derrubar esse copo d'água, mentalmente eu fico me xingando. Mas que tonta, mas que desastrada. Como que eu fui fazer isso? Eu não sei fazer nada direito mesmo. E aí você volta para você uma raiva
que você nem sabe que é raiva, mas é uma raiva misturada com desprezo. E aí a gente chama isso de duplo padrão. Por que duplo? Porque com o outro eu sou compreensivo e empático, e comigo eu sou um tirano. E existe o contrário também. Contra o outro eu sou um tirano, e comigo eu quero sempre a indulgência, quero que os outros sejam indulgentes, Mas nesse caso, a raiva volta-se contra nós, a nossa raiva. Aí nós temos também a raiva diante de uma circunstância como, por exemplo, o tempo, o trânsito, quando você leva uma fechada, quando alguém na sua frente deixa o carro morrer, e aí você tem que esperar pacientemente aquela pessoa religar o veículo e sair andando. Quando acontece um imprevisto e você se atrasa em função daquele imprevisto. Então são as circunstâncias, Quando tem a questão do tempo, Agora a gente está passando por uma semana chuvosa. Aí nós temos essa situação toda que às vezes atrapalha a nossa saída, e aí a gente fica, poxa vida, me molhei todo para sair, fica com raiva da circunstância. Aí nós ficamos também raivosos diante de algumas perdas. Quando eu falo perdas, eu quero me referir aqui principalmente vamos imaginar assim, um divórcio. Às vezes a gente não aceita a decisão do outro de sair da nossa vida, ou de aquele colaborador, aquele funcionário se desligar da empresa. A pessoa fica com raiva daquela circunstância, daquela situação. Uma outra circunstância bem pertinente para que falemos sobre a raiva nesse momento, é um momento, por exemplo, em que o nosso país está vivenciando agora, que é um momento de decisão política. Eu não sei se vocês percebem, mas há uma psicosfera comum de um sentimento de raiva, de duelo mental, de duelo verbal. As pessoas estão muito raivosas, há um clima muito pesado de discussões, de inimizades, de apontamentos de dedos, aonde todos querem ter a razão. E aí a gente dissemina, em função de tudo isso, o contrário daquilo que a gente tanto discute aqui na doutrina espírita, que é a tentativa de nós desenvolvermos a caridade para com o outro, o perdão para com o outro, a indulgência, a empatia, a generosidade, Porque tudo isso faz com que a gente crie, principalmente a gentileza, a generosidade, a caridade, que a gente crie conexões neurais importantes. A gente amplia a nossa capacidade de sermos bons quando a gente é bom. Uma bondade, uma indulgência atrai outra. E aí a gente vai ampliando. Quanto mais a gente se dedica a um sentimento, a uma emoção, a tendência é que essa emoção se amplie, não é verdade? Mas assim é na nossa vida. Se a gente se dedica a fazer bolo de fubá, quanto mais eu fizer bolo de fubá, melhor o meu bolo de fubá vai ficar. Se eu me dedicar a estudar sobre flores, mais eu vou entender de flores. Assim é com os nossos sentimentos. Quando a gente decide trabalhar, por exemplo, a paciência, a virtude da paciência, melhor eu vou me sair no quesito paciência, porque eu estarei vigilante das minhas ações em torno dessa virtude. Uma outra circunstância que também às vezes gera muita raiva em nós e que a gente precisa olhar são as mágoas do passado. Quantas vezes a gente carrega mágoa, dor, sentimento de rancor desde a nossa infância com relação a alguém da nossa família. Porque não foi o pai ou a mãe que eu queria que tivesse sido, porque meu pai fazia isso, fazia aquilo, meu pai bebia, minha mãe não era carinhosa, não era afetuosa, minha família tinha esse ou aquele comportamento. Então a gente vai tendo
dificuldades de lidar com essas emoções de rancor, de raiva, de ódio lá do nosso passado. E a gente carrega e retroalimenta aquilo o tempo todo, porque a gente não dá um novo significado para esse sentimento. A gente somente alimenta de novo e de novo e de novo. O ressentimento é sentir de novo. E quantas vezes nós somos ressentidos? Repetimos aquilo dentro de nós. O nosso espírito é muito antigo. Já vivemos outras experiências. Por quanto mais tempo você carregará essas mágoas? Por quanto mais tempo nós carregaremos sentimentos de não perdão? Sentimentos de rancor? Quando a gente decide soltar isso, a vida se torna muito mais leve. No nosso cérebro, o nosso cérebro ele possui milhões de anos, né? Ele foi se constituindo em 3 camadas básicas ao longo da evolução das espécies. O tronco cerebral é onde possui as nossas funções fisiológicas, né? Que controla todas essas funções de respiração, funções cardíacas, etc. Todas essas funções fisiológicas. Aí por cima dela vem o sistema límbico que controla as nossas emoções. E por cima desta, que é o revestimento mais exterior do nosso cérebro, nós temos aí o neocórtex, que ele governa as mais altas funções intelectuais. Esta parte do nosso cérebro em especial, o lobo frontal, que fica logo atrás da nossa testa, é uma aquisição relativamente nova, que nos foi dada pelo Homo sapiens, a partir do Homo sapiens. Então nós ainda estamos aprendendo a lidar com esta parte do nosso cérebro. Eu penso que o arquiteto do universo foi tão perfeito, porque ele foi nos dando condições de aprender a lidar conosco, e à medida que nós estamos evoluindo, novas possibilidades de lidar conosco mesmo foi nos dado através também do nosso cérebro. Então essa parte que é relativamente nova, que eu falei para vocês que fica logo atrás da nossa testa, ela é responsável pelo nosso planejamento, pelas nossas escolhas, pelo controle da impulsividade, também pelo controle da raiva. Veja bem, a raiva se manifesta lá no sistema límbico, mas o controle do nosso comportamento, ele é feito e escolhido nesta parte nova. Como é que a gente vai lidar com essa parte nova? Exercitando este autocontrole a partir dessa escolha ativa de comportamento que a gente precisa fazer. Trazer essa responsabilidade para nós, né? Então ele é capaz, essa parte frontal, é capaz de gerir as nossas emoções. Essa é a boa notícia, desde que a gente escolha isso. Então por isso que esse sentimento da raiva, ele é tão comum, porque ele é visceral. Mas se nós podemos sentir a raiva e podemos controlar o comportamento que vem através dela, aos poucos nós nos tornamos mais senhores de quem? De nós mesmos. Porque como diz aqui, sentir raiva é uma atitude natural e normal no quadro das experiências terrenas. Vocês sabem a história de Simão Pedro, né? O apóstolo de Jesus. E vocês sabem que ele era mais impulsivo, mais temperamental. Então Pedro foi escolhido, Simão, e depois Pedro, né? Foi rebatizado por Jesus como Pedro, que significa pedra, essa pessoa forte que sustentou por muito tempo a missão do Cristo também. Ele era essa pessoa temperamental, sim.
nas descrições dos evangelhos, parece muito aqueles italianos que a gente conhece bem e que muitos de nós somos, né? Que falava com as mãos, que fala alto e que às vezes dá aquelas escorregadas, que às vezes discute. Mas Pedro aprendeu a canalizar a sua raiva, a sua ira, de uma maneira que isso se tornasse um propósito de vida e de mudança. Ele transformou a sua ira em ação. A indignação dele se transformava em ação de mudança, de melhoria da vida dos demais. E assim como ele agia, nós também podemos agir. A gente pode escolher lidar melhor com isso, lidar melhor com a raiva. Diante de algumas situações em que a gente fica magoado, que a gente possa refletir se isso vale a pena mesmo. Deixa para lá, deixa passar. O ódio, por exemplo, é um pouquinho diferente da raiva, porque a raiva é mais momentânea, né? Estou com raiva porque tropecei nessa pedra aqui e machuquei minha unha do dedão. O ódio é um sentimento um pouco mais profundo e permanente, ele tem uma duração mais longa. E quando a gente fala em ódio, a gente está falando de um grande problema para esse ser que nós somos. Portanto, sentir ódio é uma grande cilada para o nosso espírito. É uma amarra muito difícil de nos libertarmos. A raiva é a tentativa que a gente faz às vezes de eliminar o objeto da raiva. Eu estou com raiva dessa pedra, que vontade de quebrar ela. Estou com raiva dessa pessoa, que vontade de ir lá e dar uns tapas nela, né? Ou de dizer umas boas verdades para aquela pessoa. É a tua tentativa de extravasar aquilo que você sente naquele momento. Mas a gente sabe que depois que a gente age com a raiva, vem o arrependimento. Porque diz um provérbio, né? Palavra dada e pedra atirada não voltam atrás. Não voltam. Aí você já magoou, você já feriu a outra pessoa, construiu uma barreira aqui. Tem uma outra frase que eu li esses dias que dizia assim: não erga a sua voz, não brigue alto, não grite com o outro, melhore o seu argumento. Veja quanto de evolução a gente precisa para melhorar o nosso argumento frente àquilo que nos está deixando chateados. E aí, por fim, nós temos a ira, que também é uma emoção semelhante a essa da raiva, mas é essa ira que faz você virar a mesa e mudar o jogo, que faz você, depois de ter ido muito mal numa prova, na escola, por exemplo, ou de ter tido um desempenho ruim no trabalho, você brigar com você mesmo e dizer assim: nunca mais isso vai acontecer comigo, porque a partir de hoje eu vou voltar e vou me dedicar muito mais, eu vou melhorar o meu desempenho. Essa é a ira que faz você gerar mudança em você, que faz você se tornar dono de ti e colocar essa energia em ação. Haroldo Dutra Dia diz que a raiva jamais deve virar violência. A gente sabe que nos lares existe muita violência. A violência doméstica é muito comum. Nas ruas a violência é muito comum. Então a raiva jamais deveria virar violência. Mas a ausência completa da raiva, que é aquela apatia do ser humano, também não é bom. Aliás, ela é perigosa. A apatia é perigosa, porque faz com que sejamos mansos demais, mas não uma mansidão de coração. Faz com que nós nos tornemos passivos demais, acomodados demais. Então como tudo na vida é a dose. A gente já falava sobre isso aqui nessa mesma casa, em outros momentos, sobre inúmeras outras emoções. Inclusive na raiva.
de mais é ruim, de menos é ruim também. Então que nós possamos regular e fazer bom uso dela. Fazer com que ela seja uma emoção de transformação. Não permita que a ira domine depressa seu espírito, pois a ira se aloja no íntimo dos tolos. Este é um versículo de Eclesiastes. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 9, bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos, nós temos o seguinte trecho: o orgulho leva-vos a crer mais do que sois, a não poder sofrer uma comparação que possa vos rebaixar, a vos considerar ao contrário de tal modo acima de vossos irmãos, seja como espírito, seja como posição social, seja como superioridade pessoal, que o menor paralelo vos irrita e vos fere. E o que ocorre então? Entregai-vos à cólera. Gente, orgulho ferido. Não existe um jeito certo de fazer as coisas, existe o meu jeito de fazer as coisas e eu quero que seja do meu jeito. Se não for do meu jeito, eu vou ficar indignado e não vou aceitar. Tudo tem que ser do meu jeito e ninguém pode me criticar, ninguém pode falar nada, senão eu brigo. Porque esse orgulho ferido faz com que a gente se torne colérico. E nós precisamos olhar, porque no Evangelho já é colocada essa reflexão. E em inúmeras outras passagens também a gente lê sobre esse assunto. Para que a gente não se entregue a isso. Por quê? Porque o orgulho ferido traz também consigo influências espirituais. O ódio, ele atrai companheiros espirituais semelhantes, com vibrações semelhantes. Veja bem, se sou alcoólatra, eu sou obcecado por álcool, a tendência é que eu atraia espíritos que vibrem no mesmo teor. Se eu sou viciado em manter padrões elevados de raiva, eu também atrairei para mim espíritos que possuam o mesmo teor de pensamento, de sentimento. Porque aquilo que a gente possui como vício, a gente se liga e se conecta no lado de cá e no lado de lá. Isso vale para qualquer coisa. Esta semana eu assisti um vídeo da TV Mundo Maior muito interessante que falava sobre as pessoas que têm a tendência a ser acumuladoras, né? Se elas também atraem essa condição de espíritos para si. Sim, porque tudo aquilo que me aprisiona aqui, me aprisiona lá. Diga-me onde está teu coração e dir-te-ei onde está o teu tesouro. Quem disse isso? Jesus. Então, se o teu coração está raivoso, está bilioso, se você é uma pessoa biliosa, preste atenção. Ah, mas eu sou assim porque os espíritos estão me influenciando. Não. E a nossa responsabilidade? É muito fácil culpabilizar sempre o lado de lá. Mas e o lado de cá? Por isso, orai e vigiai. Gente, cólera disfarçada. Às vezes a cólera, ela não se manifesta de uma maneira muito aberta. Às vezes ela vem disfarçada de outras coisas. Por exemplo, sede de justiça ou revide. Ninguém pode me falar nada que eu já estou revidando. Às vezes uma pessoa faz uma brincadeira comigo, eu não aceito e revido. Às vezes alguém me dá um tapa do outro. Então, essa questão do revide, é preciso que a gente pense, porque a gente faz mais do que a gente imagina. E é uma forma de cólera disfarçada. Segundo formato, crítica. Na verdade, nós não somos juízes de ninguém. Nós não temos o direito de julgar ninguém.
Quando a gente se torna crítico, a gente tem que ter cuidado, porque a crítica em excesso a respeito do outro, às vezes não é nem uma crítica verbalizada, falada para outra pessoa, mas é aquela ideia de que nada é perfeito, nada é bom o suficiente para mim. E aí a gente desanima, porque fulano não vai ser um bom amigo porque ele tem esse defeito. A cicrana também não é uma boa amiga porque ela tem aquele outro defeito. E aí a gente vai se isolando, se isolando, se isolando. Por quê? Porque o excesso de crítica faz com que eu só veja o lado ruim das pessoas. A crítica não permite que eu foque na parte boa que todos nós temos. Nós não somos só sombra, de jeito algum. Nós também temos luz em nós. E se nós temos luz, o outro também tem. Quando a gente está viciando o nosso pensamento a olhar somente para a parte ruim do outro, a gente perde a esperança naquilo que a gente enxerga no mundo. E o mundo passa a ser um lugar ruim. E aí eu fico uma pessoa desesperançada frente à vida. Então, cuidado com a crítica, porque também é uma forma de cólera disfarçada. Eu posso não estar batendo nem xingando a outra pessoa, mas eu estou agindo de uma maneira covarde com ela. Outra forma muito comum de cólera disfarçada, quando a gente está assim, querendo dizer, mas sem ofender, fala uma brincadeira, né? Na brincadeira a gente pode dizer tudo, até mesmo a verdade. Aí a gente usa o quê? A ironia e o sarcasmo. A ironia e o sarcasmo é um falso jeito de fazer humor, porque eu estou te alfinetando, né? Sem ser direta, sem ser ofensiva de uma maneira direta. Então, cuidado com a ironia. Não sejam sarcásticos com o outro. A gente não sabe que luta esse outro ele está lutando dentro dele. Eu não tenho esse direito, não é cristão fazer isso. Um outro formato é a soberba, é a gente se considerar acima dos demais. Então eu posso não dar um tapa na cara de ninguém, posso não ofender ninguém verbalmente, mas se eu não me misturo porque eu estou acima dos demais mortais e fulanos são todos errados, eu estou com a soberba e a ideia de que estou acima do outro. Isso é soberba. Não é nem por questões financeiras, porque a gente imagina assim, fulano é soberbo porque ele acha que porque tem muito dinheiro, ele está acima do outro. Nem sempre é por questões financeiras. Às vezes a nossa soberba é em relação àquilo que a gente acha que o outro tem de defeito. De novo, se associa a ideia da crítica. Então, quando eu critico alguém internamente, eu estou me colocando numa situação de superioridade. Mas será que é superioridade ou é soberba? Ou eu estou achando que sou superior ao outro? Então, um passo muito importante. Eu não posso. Um médico não vai poder tratar um câncer de um paciente se ele não diagnosticar primeiramente o câncer. Um dentista não pode obturar uma cárie sem antes identificar que tem uma cárie. Nós não vamos conseguir identificar a necessidade de melhorar o nosso comportamento de raiva se a gente não identificar esse comportamento de raiva em nós. O primeiro passo é sempre perceber, é diagnosticar. E não adianta aqui, até que foi grifado, não adianta camuflá-la perante atitudes de falsa humildade e santificação. Perante os outros eu sou uma pessoa maravilhosa, mas lá no meu lar, lá com os meus colegas de trabalho eu falo mal de todo mundo. Esse comportamento é um comportamento de falsa santificação, que a gente tenha cuidado e consiga identificar em primeiro lugar. E se a gente tem esse comportamento, está tudo bem também, nós estamos aqui para aprender. A Terra é uma grande escola
que Deus nos oportunizou. Então, que a gente vá para a aula, que a gente faça de cada dia um dia de aula, um dia de aprendizado. E como que a gente pode identificar a raiva? Se fazendo algumas perguntas. Por exemplo, quais são as pessoas, lugares ou situações que desencadeiam os seus sentimentos de irritação? Tem alguma pessoa específica, algum lugar específico que você não consegue ir? Ou alguma situação que aquilo te deixa assim no teu limite? Tudo aquilo que nos incomoda e tudo aquilo que nos comove diz muito sobre nós e pede uma atenção especial. Se algo incomoda você a ponto de irritá-lo, olha para aquilo, porque às vezes a gente não está irritado exatamente com aquela pessoa, mas com o espelho que aquela pessoa representa para mim. Às vezes tem algo na minha história, tem algo em mim, no meu comportamento, ou eu sofri com alguém que me fez alguma coisa lá atrás, e que ao identificar um comportamento semelhante no outro, aquilo puxa um gatilho imediato. E é suficiente para que eu eleve a minha irritação naquele momento. O nosso cérebro é tão fantástico que à medida em que a gente vai crescendo desde criança, a gente vai aprendendo a fazer leituras corporais nas pessoas. A gente lê as microexpressões faciais, corporais, comportamentais, e a gente sabe que determinados gestos podem significar tal postura, tal perfil, e a gente constrói padrões. Mas é importante que a gente também questione esses padrões que a gente construiu, porque nem sempre uma pessoa que fala alto é uma pessoa agressiva. Talvez eu cresci num lar onde uma pessoa agressiva falava alto, mas o tom da voz não significava agressividade. A agressividade era só um complemento daquela pessoa. Mas toda vez que eu me deparo com alguém que fala alto, eu fico em alerta. Dispara o sinal de alerta em mim. Então a gente tem que questionar. A gente precisa olhar para essas situações e se perguntar muito intimamente: o que é que eu preciso reformar em mim? Será que é determinada hora do dia? Gente, eu conheço inúmeras pessoas que ficam irritadíssimas quando estão com fome. Então, antes do almoço, aquela pessoa fica muito raivosa. Dá comida para aquela pessoa, pronto, ela já vai se acalmar. É fisiológico, gente. Vocês lembram que eu expliquei lá no início? Fisiológico, mental e comportamental. Então, o primeiro é fisiológico. Vamos atender o fisiológico? Se a pessoa ficar com raiva naquela hora é porque talvez está com fome. Ou então, porque naquele horário, certa vez eu conheci uma pessoa que ficava muito irritada à noite. E aí, entrevistando essa pessoa, conversando, a gente chegou a uma compreensão melhor. Essa pessoa cresceu num lar que à noite o genitor chegava em casa bêbado e batia na mãe, né, fazia aquele esparramo dentro de casa. E ele associou o anoitecer a esse sentimento de medo e raiva. De novo, são as emoções que indicam sinais de alerta para nós, né? Então tem que olhar. Por que esta hora do dia desperta isso em mim? É o trânsito? Estar com fome ou cansado? Cansaço também, gente, tá? Fisiológico de novo. Quando é quente ou frio? Tem pessoas que quando a gente fala em depressão sazonal, né? Na depressão sazonal, as pessoas deprimem mais no inverno, mas elas também podem oscilar o humor, né? De irritabilidade também, conforme a época do ano. Então a gente tem que olhar. É quando alguém pensa diferente de você? Será que você fica irritado? Agora falando, né, quando a gente está falando agora de política, que é uma coisa que todo mundo tem comentado, sabe que se alguém pensa diferente de mim, eu fico muito irritado?
Ou será que é quando fala de futebol? Ou é quando eu dou uma ordem e a pessoa me questiona sobre aquela ordem? Não aceito ser questionado? É quando alguém chora ou ri perto de você? Vocês podem acreditar, tem pessoas que não conseguem lidar com choro, nem de criança, ou então quando uma pessoa é excessivamente feliz. Eu já ouvi muito assim que as pessoas dizem: puxa, mas chega a me irritar aquela pessoa que chega de manhã sempre alegre, sempre feliz. Eu fico irritado com aquela pessoa. Por que será? Não é a pessoa o problema, pode ter certeza. Nesse caso não. É porque isso traz alguma coisa em você, dentro de ti. Há algo ali que tem que ser olhado. Ainda mais, eu fico com raiva quando penso em determinada coisa. Quando eu penso em qualquer coisa, gente, em injustiça, por exemplo. Eu fico com raiva porque eu desperdicei algumas oportunidades no passado. Mas meu pai me deu a oportunidade de estudar e eu não aproveitei. Mas eu, ao invés de fazer determinada coisa, fiz outra. Então a gente tem que olhar. Eu me sinto excluído, rejeitado, confrontado, e isso me deixa com raiva. Eu fico com raiva quando eu penso na dor que o fulano me causou. Meu marido, minha esposa. Ou então na inveja que eu sinto. A inveja também é um desencadeador de raiva. É porque aquilo que o outro disse ou fez também me deixou com raiva? Será? Algumas formas perigosas de pensar que podem levar então a comportamentos agressivos. Vamos pensar sobre isso. Primeiro, acumular irritações. Aquela questão da panela de pressão, né? Quando a gente guarda muito, e aí basta uma gotinha para que a bomba exploda, aí está o perigo. A gente tem que falar o que está incomodando enquanto está incomodando, não quando já passou da conta. Porque aí eu vou usar as piores palavras, porque aí eu vou usar as piores expressões, porque aí eu posso ser agressivo. Então, assim, se você se incomoda com certas atitudes, vá falando para a pessoa de uma maneira branda, porque você ainda possui controle sobre a situação. Não deixa virar panela de pressão. Segundo ponto, acreditar que a gente está sempre certo. Isso também pode levar a comportamento agressivo, porque basta alguém discordar da minha pessoa que eu já viro o bicho. E virar bicho, né? A gente sabe que esse animal instintivo ainda mora em nós. O homem velho que fomos, ele ainda habita em nós. Então, para ele abrir a jaula e sair fora, basta um leve descuido de invigilância. Culpar os outros, aquilo que eu disse antes. Foi você que me deixou irritado. Foi o que tu disse. Foi o que tu fez. O que tu não fez, devia ter feito. Não, gente. Vamos assumir que se eu perdi as estribeiras, eu perdi. Não importa o que o outro fez. E é aí que a gente precisa focar e trabalhar muito, né? Algumas estratégias que a gente pode trabalhar é o respirar fundo. E quando eu falo em respirar fundo naquele momento de raiva, é de fato respirar fundo. Sabe por quê? A gente já assistiu desenho animado, né, na infância, e a gente viu quando tinha um touro bravo, como ele bufa rápido, né? Quando a gente está com raiva, a gente bufa igual o touro, viu? A gente respira rápido demais e curto. Isso só alimenta esse sentimento de raiva. Então, é preciso que a gente aprenda a respirar a plenos pulmões. Respira fundo várias vezes. Conta até 10, 20, 100, 1000, se for preciso. Aguarda um pouco
ou então se retira antes de responder a algo do qual tu vá se arrepender, algo que vá magoar alguém. Faça uma prece pedindo auxílio. Às vezes nessa hora, eu sei que é difícil pensar, porque a raiva nos cega, mas faça uma prece. Certamente o seu mentor virá ao seu auxílio. Avalie aquilo que te deixou com raiva, com empatia. Tente entender. Converse com você mesmo. Dialogue contigo. Crie uma imagem mental das consequências. Comece a trabalhar na sua cabeça assim, que se eu começar a discutir no trânsito com a pessoa que cortou a minha frente, eu tento criar um possível cenário ruim. Essa pessoa pode estar, sei lá, armada, ou ela pode descer do carro com um taco de beisebol e bater em mim, bater no carro. A gente não sabe quem é que está lá do outro lado. A gente não sabe. Então cria um cenário ruim para você pôr um freio naquela situação, naquele momento. E por último, e não menos importante, porque não está anotado aqui, é o peça desculpas. Nosso cérebro odeia pedir desculpa, porque mexe com aquilo que a gente refletia lá no Evangelho, segundo o Espiritismo, que é sobre o nosso orgulho ferido. Quando a gente tem que pedir desculpa, a gente tem que mexer no nosso orgulho. E a gente não gosta de mexer. É difícil pedir desculpa. Não estou falando de pedir desculpas por coisinhas mais banais, assim, eu esbarrei em você sem querer. Não, isso foi involuntário. Mas você peça desculpas quando você se flagrou sendo grosseiro. Quando você se flagrou tendo um comportamento impulsivo, raivoso. O pedir desculpas faz com que na próxima vez, antes de você abrir a boca, teu cérebro vai, tu vai ter que pedir desculpa, Cláudia. Lembra lá. Vai frear. E aí você consegue controlar. Afinal, então, sentir raiva é sempre ruim? Como a gente falou lá no início, não, gente. Não existe uma emoção 100% ruim. Existe uma forma desequilibrada de lidarmos com ela. E aí é que a gente precisa se atentar, né? Porque até mesmo para fazer um regime, né? Quando a gente quer perder uns quilinhos, é preciso que a gente tenha um pouco de raiva, né? Porque, gente, abrir mão, meu Deus, de um x-salada gostoso, de um pão quentinho com manteiga, de uma pizza escorrendo queijo à noite, assim, é difícil, dá raiva. Daí você vê lá seu filho comendo aquilo e você comendo um ovo cozido, uma salada, né? Dá uma raiva, né? Mas assim você pensa, não, mas eu vou conseguir. Use a raiva como um motor de mudança e de decisão. Quando você estiver passando por uma situação muito difícil, que você precisa colocar um limite em alguém, porque a gente não pode ser passivos, lembra que a gente falou? O excesso da raiva vira violência, a falta dela vira passividade. Então, que a gente consiga dizer para aquela pessoa, nunca mais fale assim comigo. Eu não vou aceitar que você fale mais assim comigo. Você entendeu? Isso é você colocar limites de uma maneira assertiva, sem ser violento. Então use a raiva como uma forma positiva de mudarmos, assim como Simão Pedro fez. Ele usou aquele temperamento quente dele, muito sanguíneo, para fazer a obra que ele fez. Que nós também saibamos fazer do mesmo jeito, né? E a regra de ouro para a gente finalizar do Evangelho de Mateus, né? Assim, em tudo, faça aos outros o que você gostaria que fizessem a você. Nisto se resume a lei e os profetas. O mundo que a gente habita hoje
O nosso planeta Terra precisa que a gente voluntariamente escolha agir pela paz, pela paciência, que a gente possa desenvolver em nós, através desses recursos que a gente tem, tanto cerebrais, que embora seja um recurso novo, mas está aqui para a gente usar. Então usem e abusem dessa autorresponsabilidade que a gente precisa ter, enquanto espíritos imortais que somos. Muito obrigada. Agradecemos então a Cláudia por esse maravilhoso ensinamento dessa noite. E nesse momento então nós vamos iniciar o nosso passe, que é a nossa troca de energia, que a espiritualidade então vai nos auxiliar. Convido então os trabalhadores da casa já a se posicionarem. E antes então, deixa eu colocar uma música aqui. Senhor Jesus, concedeste-nos o abençoado caminho da união contigo, desde a manjedoura iluminada até a ressurreição divina, com passagem pela cruz do trabalho e da renunciação, da fé viva e do testemunho santificante. Viajores que somos na estrada redentora, que a tua misericórdia nos desdobra, no campo da vida eterna, rogamo-te, ainda luz para as nossas sombras, certeza para as nossas dúvidas, esclarecimento às nossas hesitações. Auxilia-nos a aceitar o roteiro que o teu amor infinito nos traça, a benefício da paz e da felicidade de nós mesmos. Que o sacrifício seja para nós uma bênção, a luta uma escola de aperfeiçoamento sublime, o serviço a oportunidade salvadora, o obstáculo o ensinamento maior, o sofrimento um mestre sábio e eficaz. Que as nossas dores sejam emissárias de alegrias, que os espinhos da estrada permaneçam adornados de flores para os nossos corações, e que os percalços e lágrimas da senda continuam renovados as esperanças para a nossa alma, sequiosa da tua luz. Assim te suplicamos, porque a nossa união é alegria para os tristes, vitória para os vencidos, consolo para os desesperados, sementeira de imperecível ventura para quantos prosseguem a retaguarda, aspirando um mundo melhor. Desse modo, Senhor, agradecendo-te a caridade divina da paz, com que nos felicitas a alma, neste dia de abençoada luz, esperamos que o teu amor viva em nós infinitamente e que a tua misericórdia nos acompanhe em todos os passos da redenção espiritual. Convictos quanto estamos de que em ti encontramos o caminho, a verdade e a vida com eterna libertação. Cumpra-se em nós a tua vontade, hoje e sempre. Que assim seja. Então, com essas energias de luz, com todo esse apoio que nós recebemos e com os ensinamentos desta noite, nós da Casa Luz de Jesus agradecemos a presença de todos e desejamos um bom retorno aos vossos lares. Muito obrigado.